Muito bom dia, povo de Deus, meus amados, que a graça, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine sobre a sua vida. Hoje é o dia que o Senhor fez, o dia que nós somos abençoados, que nós somos enriquecidos pela graça, pela bênção e pela misericórdia, pela graça do Senhor. Hoje, como nós temos feito já há mais de uma semana, estou aqui para trazer a reflexão do dia. Hoje nós já estamos no nosso 9º dia de jejum e quero deixar com você a reflexão do dia. Hoje todos nós precisamos estar atentos ao que Deus está falando, ao que Deus está movendo. Hoje todos nós meditaremos na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. É o texto que nós vamos refletir, que nós vamos meditar, que nós vamos ouvir de Deus nesse dia de hoje, esse dia abençoado, esse dia tremendo. Ali no capítulo 2 de Pedro, você vai encontrar logo de início o apóstolo falando acerca da importância que nós devemos dar em entender e saber que nós somos morada de Deus. A Bíblia diz que no Antigo Testamento Deus habitava no templo, Deus habitava no tabernáculo. A presença de Deus era simbolizada pela Arca da Aliança, ou seja, onde estivesse a Arca da Aliança, ali estava a presença de Deus. Mas quando Jesus veio e estabeleceu uma nova aliança, e como nós já aprendemos lá quando nós meditamos em João 16, quando Jesus estabeleceu a aliança e ele voltou aos céus, ele enviou outro Consolador. E esse Consolador é o Espírito Santo. E ele habita nos nossos corações. Então, Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homem. Deus habita no nosso coração. Deus habita no seu e no meu coração através da pessoa do Espírito Santo. E Pedro diz que nós somos povo escolhido de Deus, que nós somos sacerdócio real, que nós somos nação santa. Pedro diz que nós somos templo do Espírito, que nós somos habitação de Deus e que nós precisamos valorizar isso, entender isso, para que nós sejamos abençoados. E logo depois ele continua dizendo como nós devemos nos comportar. Ele continua dizendo no capítulo 2 como nós cristãos devemos nos portar tanto para com os nossos irmãos como para os não crentes. Ele nos diz ali, não é, no capítulo 2, a forma que nós devemos tratar, que nós devemos suportar uns aos outros em amor, em alegria, né? Porque toda a Bíblia, na verdade, é um manual de vida, de regra de vida do cristão. Nós devemos viver em linha, nós devemos viver de acordo com o que a palavra de Deus orienta. Mas no capítulo 2 de Pedro, ele traz muito claramente aquilo que nós precisamos estar atentos. A forma de nós nos comportarmos no dia a dia, a forma de nós agirmos no dia a dia é muito importante, é fundamental, porque nós somos testemunho vivo do poder e da graça de Deus. Alguém disse que as palavras, elas não falam tão alto quanto o nosso testemunho, ou seja, o nosso testemunho fala muito mais alto do que as nossas palavras. Muitas vezes nós podemos falar 1000 palavras bonitas, mas se nós tivermos uma atitude negativa, as pessoas vão se esquecer das 1000 palavras bonitas e vão se apegar naquela atitude negativa. Então, nosso testemunho é muito importante e nós precisamos aprender a cada dia dar bom testemunho na presença de Deus, ser bons cristãos, ser luz neste mundo, porque é para isso que nós fomos chamados. Leia, medite nesse texto, ouça Deus falando com você, estude e compartilhe conosco aquilo que Deus está te falando. Hoje nós temos reunião na igreja, à tarde, à noite. Se você, por acaso, não for, não vai na igreja às quartas, não participa dos cultos, procure estar orando, dedique um tempo a mais de oração, certo? Nós teremos várias reuniões, converse com os irmãos das células, reúna em pequenos grupos para você orar,
porque jejum precisa de muita oração. Jejum não é apenas ficar sem comer. Jejum pressupõe tempo de qualidade com Deus. Tempo meditando na palavra, tempo orando, tempo ministrando, falando com Deus e ouvindo dele. Então dedique mais e mais tempo para você estar na presença de Deus. Para os irmãos que têm reunião de célula hoje à noite, que Deus te abençoe, uma boa reunião para você, que a graça e a glória de Deus seja derramada nesse lugar, em nome de Jesus. Fica com Deus, Deus te abençoe, tenha um bom dia debaixo da proteção e da graça do Senhor. Deus abençoe a todos e lembre-se, juntos somos mais fortes.